Olá, sabe quando alguém ganha um processo e todo mundo comemora? Pois é, o que pouca gente sabe é o que acontece depois que o juiz bate o martelo. Ganhar a causa, na verdade, é só o começo de uma outra jornada. É a jornada para transformar aquela decisão do papel em algo real, seja dinheiro na conta ou a posse de um bem. E é exatamente essa jornada que a gente vai desvendar hoje. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Porque, muitas vezes, uma sentença favorável é só isso, um papel bonito dizendo que alguém tem um direito. O verdadeiro desafio começa agora, na fase que a gente chama de execução. É aqui que o jogo acontece de verdade. Então, bora mergulhar nas etapas para entender como esse direito sai do papel. Ok, antes de mais nada, para começar a cobrar alguém com base numa decisão judicial, essa obrigação precisa ser, digamos, sólida. Não basta só ter o documento. A lei exige que esse direito se apoie em 3 critérios fundamentais. Pensa neles como os 3 pilares que sustentam todo o resto do processo. Sem eles, tudo desmorona. E olha, isso não é uma sugestão, não. Está cravado na lei. O artigo 783 do Código de Processo Civil é super claro. A obrigação, ou seja, a dívida em si, tem que ter essas 3 qualidades: ser certa, líquida e exigível. Vamos ver o que cada uma delas significa na prática. Então vamos lá, um por um. Primeiro pilar, a certeza. Isso significa que não existe mais dúvida nenhuma sobre a existência daquela dívida. Está decidido e ponto. Segundo, a liquidez. Aqui a gente responde a pergunta, tá, mas quanto é? É saber o valor exato ou qual é o objeto que tem que ser entregue. E por último, a exigibilidade, que é basicamente o sinal verde. Significa que o prazo para pagar já passou e a cobrança pode começar. Sem esse trio aí, a execução nem sai do lugar. Certo, mas e quando a sentença é certa e exigível, mas não é líquida? Isso acontece bastante, viu? O juiz decide, por exemplo, que a empresa X tem que indenizar pelos danos causados, mas não diz o valor exato em reais. É aí que a gente precisa fazer um desvio no caminho, um procedimento chamado liquidação de sentença. Exato! É essa situação que a fase de liquidação vem para resolver. O objetivo aqui não é discutir de novo se a dívida existe ou não. Isso já foi decidido. O foco total é em definir qual o valor dessa dívida. É um passo intermediário, mas, olha, é absolutamente crucial para transformar uma condenação meio genérica num número concreto, que pode finalmente ser cobrado. E para chegar nesse número, a lei oferece basicamente 2 caminhos. O primeiro é o arbitramento. Pensa nele como chamar um especialista. Se o problema é calcular o conserto de um carro, chama-se um mecânico avaliador. Se é um cálculo financeiro complexo, chama-se um contador. É técnico, é direto ao ponto. Já o segundo caminho, o procedimento comum, é quase um mini processo. Ele acontece quando, para chegar no valor, a gente precisa provar fatos novos, ouvir testemunhas, juntar mais documentos. E aqui tem uma regra de ouro que é super importante. Na fase de liquidação é proibido rediscutir o caso ou tentar mudar o que o juiz já decidiu. É o chamado princípio da fidelidade ao título. A liquidação não é uma segunda chance para reabrir o debate. O que foi decidido, está decidido. O foco aqui é só botar preço naquilo. Beleza. Com a sentença em mãos, já com o valor definido, surgiu uma decisão estratégica importante. A decisão do juiz já é final, da qual não cabe mais recurso? Ou ainda tem alguma apelação rolando? A resposta para essa pergunta vai definir se a execução vai ser definitiva ou provisória. E acredite, isso muda tudo. E a boa notícia é não. Não necessariamente. O nosso sistema permite que o credor comece a agir, mesmo que ainda tenha um recurso pendente de julgamento em um tribunal superior. Isso, claro, se esse recurso não tiver o poder de parar tudo. Esse atalho é o que a gente chama de execução provisória. É uma ferramenta poderosa, mas, como tudo que é poderoso, vem com seus riscos. A grande diferença aqui é o risco. A execução definitiva é a linha de chegada. É um caminho seguro, porque a decisão é final, não muda mais. Já a provisória é como andar numa corda bamba. O credor age por sua conta e risco, porque aquela decisão que ele está executando ainda pode ser modificada ou até completamente anulada lá na frente. E esse risco tem nome e sobrenome: responsabilidade objetiva. O que isso quer dizer, em bom português? Simples. Se o credor vai em frente com a execução provisória e lá no final a decisão é revertida, ele vai ter que reparar todo e qualquer dano que causou ao devedor. E o detalhe mais importante, não precisa nem provar que ele teve culpa ou agiu de má fé. Bastou a decisão mudar, a obrigação de indenizar já nasce automaticamente. É um risco e tanto. Justamente por causa desse risco todo,
A lei criou um mecanismo de proteção para o devedor, a caução. Em situações mais drásticas da execução provisória, como, por exemplo, levantar o dinheiro que já está depositado ou vender um imóvel do devedor, o credor é obrigado a dar uma garantia. Pode ser dinheiro, um bem. Essa garantia funciona como um seguro para cobrir os prejuízos do devedor caso a decisão seja revertida no futuro. Ufa! Passamos pelos requisitos, pela liquidação, pela decisão entre provisória e definitiva. Agora a gente entra na fase mais mão na massa da execução. É aqui que o direito do credor finalmente começa a virar algo concreto, algo que dá para pegar. E o ato central dessa fase tem o nome penhora. Pensa na penhora como o momento em que a justiça aponta o dedo para um bem específico do devedor. Pode ser um carro, um apartamento, dinheiro na conta e diz: esse aqui, a partir de agora, está reservado para pagar aquela dívida. A função da penhora fica bem clara aqui. Antes dela, a responsabilidade do devedor é uma coisa meio abstrata, uma nuvem que paira sobre todo o patrimônio dele. Depois da penhora, o foco se torna preciso, como uma lupa. A dívida agora fica vinculada àquele bem específico que foi separado. A penhora individualiza a garantia. Ok, o bem foi penhorado. E agora? O que acontece com ele? A lei apresenta 4 caminhos principais para a gente transformar esse bem em pagamento para o credor. São chamados atos de expropriação. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Bom, as opções são as seguintes. A primeira é a adjudicação. O credor pega o bem penhorado para ele mesmo como forma de pagamento. Simples assim. A segunda é a alienação particular, que é uma venda direta, sem leilão, feita por um corretor, por exemplo. A terceira é a mais conhecida de todas, o leilão público, onde o bem é vendido para quem der o maior lance. E, por fim, tem uma opção bem interessante, a apropriação de frutos. Aqui, o credor não fica com o bem, mas passa a receber os rendimentos que ele gera, tipo o aluguel de um imóvel, até a dívida ser paga. E no fim de toda essa jornada, que a gente viu que é bem complexa, cheia de regras, de riscos, de procedimentos, fica uma reflexão. Toda essa estrutura, desde aqueles 3 pilares lá do começo, até esses métodos de expropriação, busca um equilíbrio muito delicado. De um lado, garantir que quem tem o direito receba o que é seu. Do outro, proteger o devedor para que ele não sofra um prejuízo excessivo e injusto. E a pergunta que fica no ar é: será que o sistema consegue, na prática, alcançar esse equilíbrio ideal? É algo para a gente continuar pensando.